Bom, meus amigos, então a gente parte para algumas questões de numeral. Logicamente, a gente suou para conseguir questões só de numeral. Normalmente a gente vai juntar, por exemplo, substantivo, adjetivo, preposição, artigo, junta tudo numa só questão. Então mais à frente no nosso curso a gente vai ver algumas questões assim. Então você vai de novo ver alguma coisa de numeral mais à frente ao longo do nosso curso, realizando algumas questões com numeral. Especificamente de numeral, a gente realmente teve dificuldade para achar, por isso a gente teve poucas questões neste nosso bloco, tá legal? Vamos lá, vamos verificar como é que vai ficar isso? Vamos lá. Bom, então nós temos uma questão 1 aí, TRF da 4ª região, é da Fundação Carlos Chagas. É uma questão um pouquinho mais antiga, mas eu acho que é importante para a gente poder trabalhar, tá legal? Haja vista que cobra justamente e especificamente o emprego de numerais. Bom, ele fala o seguinte: quanto ao emprego de numerais, a frase inteiramente correta, ele quer a correta, é... Vamos lá, letra A. A independência do Brasil ocorreu na 3ª década do século 18. Bom, então a independência do Brasil, vamos colocar aí que foi em 1822. Bom, se é 1822, é só você lembrar. Se fosse em 1922, isso aqui não seria século 20? Então, nós temos aqui 2012, por exemplo, 2013, 2015, isso não é século 21? Opa! Então, 2012... é século 21, 1922 é século 20, 1822, que foi a independência do Brasil, isso é século 19, não é o século 18 que ele falou aqui. Concorda comigo? Então aqui houve esse erro do emprego desse numeral aí, tá legal? Então isso está errado, por isso a gente vai marcar já o errinho aí, né? Letra B. Vovó morreu logo depois de completar seu 90º aniversário. 90º aniversário, ele de certa forma quer marcar o quê? Um ordinal, correto? Só que 90º, de acordo com aquilo que a gente viu naquela tabelinha nossa, procura aí a nossa tabelinha, 90º é um numeral fracionário, né? É 1 em relação a 900, 90º. Então não tem relação com a posição, né? Fazendo referência ao cardinal 90. Vamos à frente? Olha só a letra C. Pouco antes das 12, na 1ª hora, ele desistiu da compra. Na 1ª, lembra que nós falamos a respeito do uso do 1/10? 1/10 significa, então, a 11ª hora, que a gente usa, né, na nossa linguagem, 11ª, mas é a 1/10. Certíssima. Essa alternativa aí é a correta. Vamos pegar a letra D? Como são 6 os herdeiros, caberá a cada um o sextuplo das ações. Bom, moçada, se a gente vai dividir, vai caber a cada um, sextuplo é um numeral multiplicativo. Ele não é fracionário como aqui, dá para subentender, né? Dá para entender a necessidade de um numeral fracionário e não um numeral multiplicativo, como acontece aí. A letra E. Rapaz, ele inverteu a ordem correta dos capítulos, colocando o capítulo 64 depois do 63. Opa, então olha só, o L é o 50, o X é o 10, né? E nós temos aqui o I e o V simbolizando 4. Depois do 56, 3. Depois do 63. Bom, está certo colocar o capítulo 64 depois do 63, concorda comigo? Então não houve inversão, não. O erro vai falar que inverteu, não inverteu não. Beleza, agora a gente vai corrigindo, né? Então a letra A gente sabe que é século 19, 1822. Letra B, vovô morreu logo depois de completar o seu 90º, e não, como ele havia colocado anteriormente, 90º, que é o fracionário, né? Agora é o 90º, referente ao cardinal 90. Letra C é a correta. Letra D, como são 6 os herdeiros, caberá a cada 1/6 das ações. Ah, sim, 1/6 é o numeral fracionário, né? Referente a 6, ao cardinal 6. Letra E, ele não inverteu a ordem correta dos capítulos quando ele colocou 64 depois de 63. Ele não inverteu, não. Portanto, a gente sabe que a alternativa C realmente é a correta.
Vamos que vamos, vamos à frente. Questão 2. Em todas as frases abaixo, os numerais foram corretamente empregados, exceto em. Veja bem, então, alternativa A. O artigo 22 deste código foi revogado. Tranquilo, artigo 22. Além do que a gente está observando, são duas palavras, né? Aliás, 3, 20 e 2. Então a gente sabe que esse artigo aí, ele vai ser utilizado com algarismos, né? Que a gente tem lá aquela ideia. Além disso, vai ser o cardinal, sem problema. Letra B, seu depoimento foi transcrito na página 222. Olha só, 5 palavras, por isso a gente utiliza o algarismo aqui. A gente sabe que não vai ser original também. Então aqui, ó, certinho aqui, certinho aqui. Letra C, pessoal, capítulo segue a regra de século de Papa. Então, até o numeral 10 a gente usa o ordinal. A partir de então, do 11 para frente, a gente usa cardinal. Se então nós temos aqui capítulo 7º, sem problema algum. E letra D, este terremoto ocorreu no século X. Até o 10 a gente vai usar o ordinal. Então até o século X. Esse é o problema. Portanto, a alternativa D é a que a gente tem que marcar. Questão 3. Em todas as frases abaixo, a palavra grifada é um numeral. Com a exceção de quem? Vamos lá. Numeral. Então, eu estou fazendo aquela conta de 1, 2, 3. Esse 1 aí, ou uma, será um numeral? Vamos observar que, de repente, ele pode ser um artigo também. E aí, havendo a ideia de ser um artigo, eu tenho a noção de ser um artigo indefinido. Olha lá, letra A. Ele só leu um livro. Poderia ter lido 2, 3 livros este semestre, mas ele leu apenas um livro. Olha o só aí marcando essa noção. Um apenas, quer dizer, poderia ter lido 2, 3, mas ele leu apenas um. Isso é numeral. Letra B. Não é preciso mais que uma pessoa para fazer esse serviço. Não precisa de mais do que uma, nem 2, nem 3. Então, não precisa mais do que uma pessoa, uma única. Eu estou marcando o numeral também, 1. Letra C. Ontem à tarde, um rapaz procurou por você. Um rapaz qualquer, que eu não sei quem é. Está vendo só o valor aqui como um artigo indefinido? Não é um rapaz em contraste a 2, 3 rapazes, não. Mas um qualquer procurou. Então, nesse caso, a alternativa C é a correta. A gente tem aí um artigo indefinido, não é um numeral. Letra D. Você quer uma ou mais caixas desse produto? Então, mais caixas marcando aí o plural. 2, 3, 4. Mas eu quero uma única. Nesse caso, então, é numeral. Portanto, realmente, a alternativa C é a que a gente deve marcar, tá ok? Vamos à frente. Questão 4. Assinale o item em que não é correto ler o numeral como vem indicado entre parênteses. Vamos observar? Letra A. Ele quer que não é correto, hein? Letra A. Pode-se dizer que no século IX, até 10 eu leio, né, como original, certinho. O português já existia como língua falada. Letra B. Pigmalião reside na casa 22. Na casa 22? Na casa 22, né? Então, a alternativa B que a gente vai marcar, o 22. Ok. Letra C, só para a gente confirmar. Abra um livro, por favor, na página 201. Página 201, é o numeral 201. Né? Beleza, não concorda com página. Concorda comigo? Beleza. Letra D. O que procuras está no artigo 10, porque se fosse 9 seria nono. Né? Mas 10, a partir do 10, então a gente já sabe que é o cardinal, certinho? Letra E, o Papa Pio X, ainda ordinal, no 10 ainda é ordinal, o Papa Pio X, cuja morte teria sido apressada com o advento da Primeira Guerra Mundial. Então, só para frisar aí, né? Artigo, moçada, é do 1º ao 9º. Tá ok? No caso aqui, o Papa, como aqui, ó, Pio X, aceita até o 10º, tá legal? Século, aceita até o século 10º. Mas artigo e parágrafo é do 1º ao 9º como ordinal. Fica ligado nisso. Vamos à frente então? Questão 5, NCE. Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em 8 anos, o número de turistas no Rio de Janeiro dobrou, enquanto os assaltos a turistas foram multiplicados por 3. Então nós temos o cardinal 8, cardinal 3. Alcançando hoje a média de 10 casos cardinal também por dia, considerando a importância que o turismo tem para a cidade, que anualmente recebe 5,7 milhões de visitantes de outros estados e do estrangeiro. Deste, aliás, quase 40% dos que chegam ao Brasil têm como destino o Rio. É alarmante esse grau crescente de insegurança. Quantas referências numéricas
presentes nesse primeiro parágrafo do texto pode-se dizer que representam numerais de dois tipos. Então ele já falou para a gente que são numerais de dois tipos. Aí eu tenho certeza que um é o cardinal. Então, opa, tem cardinal aqui, tem cardinal aqui, tem cardinal aqui, não tem cardinal aqui, não tem cardinal aqui. Beleza? Então eu tenho certeza que existe o cardinal. Ok. E aí você vai notar que 5,7, ó, não tem uma vírgula aqui, então eu já sei que vai marcar uma fração. Concorda comigo? Então, nesse caso, 5,7 milhões, é uma fração ali. Portanto, a alternativa D de dado é a correta. Vamos à frente? Questão 6. Indique o item em que os numerais estão corretamente empregados. Veja bem, então. Letra A. Ao Papa Paulo VI, não dá. A primeira coisa que a gente tem que colocar em algarismo romano. Segundo, a gente vai ler como ordinal, né? Então a gente viu que Papa, século, capítulo, a gente vai observar que é até o numeral 10, a gente vai utilizar o ordinal. Tranquilo? Então, Paulo VI sucedeu João Paulo I. Então a leitura é sempre como ordinal e a gente vai utilizar também esse numeral com o algarismo romano, tá ok? Letra B, após o parágrafo 9, opa, é o último ali para ser ordinal, né? Virá o parágrafo 10 e não 10º, tá certo? Tem que ser 10. Letra C, depois do capítulo 6º, beleza, a partir do capítulo 11, a gente vai utilizar o cardinal e não 11º. Até o 10, a gente vai usar 10º, que é o ordinal. Ele vai seguir a regra de Papa, regra de século, é o que a gente já viu anteriormente. Tranquilo? À frente, letra D. Então, capítulo 11. Letra D. Antes do artigo 10, vem o artigo 9. Certíssimo? Então, a gente sabe que artigo do 1º ao 9, a gente usa o ordinal. A partir de então, a gente utiliza cardinal. Aqui está certo, aqui está certo. Alternativa D de dado é a correta. Letra E, o artigo 22º foi revogado. Na realidade, a gente sabe que a partir do numeral 10, o artigo tem que ser em cardinal. O artigo 22 foi revogado. Tá ok? Beleza. Então a gente tem certeza que a alternativa D de dado é a correta. A gente parte para a próxima. Questão 7, olha só. Sabendo-se que os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, podemos dar os seguintes exemplos. Então vamos lá. 1 é cardinal, ok. 1 é cardinal. 1 é ordinal? Não. 1 é ordinal? Não. 1 é cardinal? Certinho. Primeiro é ordinal. Milésimo pode ser sim ordinal, tranquilo. Primeiro, cardinal? Não pode ser, a gente já eliminou a alternativa C e D, né? A gente já vai pulando aí. Letra E, primeiro é ordinal, tranquilo. Leão 11, 11 é multiplicativo? Não. Então a gente já vai eliminar a letra A, já está eliminada, letra C está eliminada, letra D está eliminada, não é mesmo? Tranquilo. Meio é fracionário, aqui está ok, mas a gente já eliminou, né? Letra B, um décuplo é multiplicativo, meio é fracionário, sem problemas. Então a gente já matou aí, já sabe que a alternativa B de bola é correta, né? Duplo multiplicativo, aí ele fala, letra E, que não existe numeral denominado fracionário. Existe sim. Então você já eliminou, já tinha eliminado a alternativa D de dado aqui, já vai eliminar agora a alternativa E. Portanto, a alternativa B de bola é a correta. A gente finaliza essa nossa aula agora de numeral e já já a gente volta com mais um pouquinho de conteúdo. Com detalhes, a gente falou anteriormente, numeral, questão específica de numeral, cai pouco em concurso. Vai juntar com outros dados e aí sim a gente vai ter um pouquinho mais de conteúdo para numeral também a gente treinar com algumas questões, tá legal? Um grande abraço e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula.